A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Uau, é divertido estar perto de vocês. É divertido mesmo, a adoração foi maravilhosa esta manhã. Ele é realmente digno de tudo, amém? Bem, todo mundo sabe que eu sou apaixonado. Eu sou muito animado, eu fico muito emocionado, eu fiquei emocionado agora há pouco, isso às vezes me assusta. Não, Deus, por favor, eu só vim aqui para pregar, é domingo, eu tenho até que bastante tempo hoje, mas é muito difícil para mim segurar e já fazem 29 anos. E eu tenho muita dificuldade para me segurar quando eu penso em tudo sobre o Evangelho, o que Jesus realmente fez. Às vezes isso entristece meu coração, não de uma maneira ruim, eu fico, que pena, porque às vezes apenas vemos a história da Páscoa, do Natal, Jesus veio, deu sua vida para que possamos ser perdoados, ir para o céu quando morremos. É como estamos perdendo a coisa toda, tipo... Eu fico fascinado porque não tem nada naquela Bíblia para o que ele me chama que ele não tenha vivido, passado e modelado. Para que eu vivesse? Como é possível fazer? Tipo, Deus não nos manda fazer um monte de coisa que ele não faz e não entende. Ele colocou a si mesmo no útero de uma mulher. Pense nisso comigo e desacelere comigo só para você conseguir pensar bem nisso. Ele é aquele que existia desde o princípio, que fez todas as coisas, que nada do que foi feito sem ele. E ele era Deus, certo? E a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele sempre esteve lá com o Pai, certo? Agora o nome dele é sobre todo nome, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse Jesus de quem estamos falando, nada do que foi feito poderia ser feito com ele. Bem, para mim isso soa como uma pessoa importante. Ele faz o homem com intenção e com propósito. O propósito se perde por causa da decisão do homem de seguir Eva, de dar mais atenção à voz da sua esposa do que a de Deus. Você está comigo? O homem muda dramaticamente e Deus não muda. A única maneira de redimir essa coisa, Deus diz, tudo bem, eu fiz a minha imagem, a imagem se perdeu, Deus não pode se ver mais no homem agora, a não ser profeticamente, e o homem não parece mais de jeito nenhum com Deus. E aí Jesus vem. Antes da fundação do mundo, toda essa coisa já estava planejada. Deus diz, eu não vou apenas ordenar que ele expresse a minha imagem, eu vou mostrar como que é feito no corpo de um homem. Eu vou mostrar a eles para o que foram criados, para o que foram chamados. Eu vou colocar o meu filho no corpo de um homem. Ele virá à semelhança da carne do pecado. Ele vai me manifestar a tal ponto de que quando virem a ele, verão a mim. E então ele os vai chamar para saírem dessa vida e dizer a eles, sigam-me. Ele fez muito mais do que fazer algo na cruz para que eu possa ser perdoado e que quando a campainha tocar, meu nome esteja escrito lá. Ele me trouxe de volta para o Pai, ele pôs a vida do Pai de volta dentro de mim, e tudo o que Deus é, através da pessoa do Espírito Santo, está disponível para a minha vida, à medida que eu me inclino e me rendo e entrego a Ele este lugar. Então agora eu sou capacitado, assim como foi planejado no princípio, para andar na luz, assim como Ele está na luz. Não é para estarmos em algo que se parece com a luz. Então veja onde eu quero chegar. Jesus, esse é um pensamento radical para mim, ele fala o suficiente, mas é só o começo. Ele se coloca no ventre de uma mulher pela pessoa do Espírito Santo que o planta em Maria. Isso é surpreendente. Que aquele que criou todas as coisas agora está no ventre daquele que ele criou. E ele tem que ficar ali confinado por 9 meses. Assim como nós ficamos. Isso é intenso para mim.
Para mim soa como sacrifício, mas para ele eu não acho que tenha sido um sacrifício. Foi amor, ele disse, eu vou fazer o que for necessário e mostrar a eles. Como o amor se parece, eu vou mostrar a eles. O que é se render, eu não vou apenas chamá-los para algo. Eu vou ser um modelo, eu vou demonstrar isso e convidá-los para a minha vida. Isso é muito mais do que ele apenas cuidando de mim, me protegendo, provendo as coisas para mim. Isso é ele me trazendo de volta para a razão pela qual estamos aqui. Para vivermos nossa vida nele e através dele. Não para ele. Isso é... 1 João, capítulo 4, bem rápido. Já eu volto para minha intensidade. Eu peço desculpas, não de verdade. 1 João 4:9. Veja, hoje é domingo de manhã, temos cerca de 1 hora. Apenas nos reunimos, você olha em volta e percebe que eu não sou o único nessa corrida. Isso é um exército, isso é um exército. Pessoal, isso é um exército. Sabe, Gideão, ele tinha gente demais, Deus disse, vamos reduzir para 300. Para que ninguém diga que foi o homem, foi Deus, vamos reduzir para 300. Eu estou dizendo, isso aqui é um exército, Gideão ficaria animado. Você consegue imaginar se todo mundo nesta sala, em algum nível, começasse a perseguir isso de que estamos falando, entrasse em oração com Deus e não apenas para aquilo que está na sua lista de oração, sem deixar que as coisas que ele recebe o façam feliz e as coisas que ele não recebe o deixem triste, sem deixar que a vida continue ditando a sua disposição e a sua produção, mas de fato entendendo, eu estou na terra por um curto espaço de tempo por uma razão, para andar na luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo porque ele está em mim. Eu não sou a luz do mundo porque eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo porque ele está em mim. Você entendeu? Então, temos que fazer a nossa luz. É diferente de vir à igreja. E a razão de virmos para a igreja é para mantermos o foco estimulados para o amor e boas obras, para que possamos continuar e nos dispersarmos desse lugar, para o ponto e para a missão. É como uma reunião no jogo de futebol, combinamos a jogada e vamos. Não é de verdade, então nós andamos na luz como... Você não simplesmente sai daqui e se entrega à frustração, fica discutindo com as pessoas, tem suas questões, tenta passar por toda a semana e volta correndo para cá. Santo, Santo. Não é o que fazemos. Nós mostramos misericórdia, fazemos paz, nem sempre concordamos, mas não precisa haver tensão. Porque não precisamos estar certos, não estamos controlando, não somos orgulhosos e inchados, não nos ofendemos porque você não concorda, não encontramos nossa identidade uns nos outros porque sabemos quem somos nele, então de fato estamos seguros agora, entendemos nossas vidas nele. E simplesmente não estamos debaixo desse tipo de pressão, simplesmente não somos inseguros. Não é? Veja o verso 9, 1 João 4:9. Nisto, o amor de Deus foi manifestado ou feito conhecido a nós. É assim que você sabe que Deus te ama. Através desta coisa, como você sabe? Nisto o amor foi revelado, visto, realizado, dado a conhecer. É isso que manifestado significa para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Então, quando eu falo de Jesus entrando no ventre de uma mulher, é Deus dizendo, eu amo vocês! Eu sei quem eu criei vocês para serem, isso não mudou. Vocês não conseguiram bagunçar tudo, ainda pode ser consertado. E eu estou enviando meu filho para mostrar a vocês o que eu criei você para ser, o que você pode ser, o que você pode seguir, o que você pode se tornar, para que você possa passar da vírgula. Para que pudéssemos viver o quê? Para Ele? Meu Deus, através dele é bem diferente. Do que para Ele? Para que você possa viver o quê? Então aqui está Jesus, tenha paciência comigo, venha comigo. Tem gente que pensa que isso é básico demais, mas eu ainda não superei isso, são só 29 anos.
E eu continuo pensando muito nessa coisa, eu sou fascinado por Jesus. Ele ser o Rei da Glória, Ele ser o Senhor do Universo, Ele ser tudo o que cantamos agora há pouco e mais. E ainda assim Ele se enfiar no ventre de uma mulher, esperar 9 meses para passar pelo canal do parto, mamar em seu seio e esperar que ela vá trocar as suas roupas. Isso para mim soa como sacrifício. Você era o Filho de Deus 1 minuto atrás. Você é aquele que está com Ele desde o princípio. Sem você nada do que foi feito se fez e você se enfia no ventre de uma mulher. Você depende totalmente dela e você criou ela. Isso mexe comigo. E então ele teve que esperar 30 anos só para ser anunciado. 30 anos só para entrar naquilo para o que ele veio. 30 anos. Quando você é adolescente, quando você tem 8 anos, você nem pensa em quando tiver 30. 30 está a 1 milhão de quilômetros à frente. Quando você tem 12, 30 anos de idade é velho. Eu estou falando a verdade. Mas a cultura judaica não ouviria alguém com menos de 30 anos, não considerariam algo como a masculinidade, não viam você como adulto, como homem maduro até os 30 anos, era uma coisa cultural. Então Deus diz, você vai ter que esperar até os 30 anos, eles não vão te receber de qualquer maneira, mas com 26 muito menos. Ainda não será o tempo. Você não entenderia, não estaria lá o suficiente. Mas você vai ter 30. Vai andar até aquele rio Jordão e João vai te batizar. Você abrirá mão de toda a sua glória, se fará sem reputação. Você não virá para ser anunciado como filho de Deus. Você será o filho do homem, será o menino de Maria. E você vai tirar o pecado do mundo. E você vai mostrar a eles quem eu sou e com quem eles foram chamados para se parecer. Então você vai convidá-los para virem a mim, para seguirem você e seguindo você, eles irão me manifestar. Porque se você vê Jesus e você vê o Pai, então quem Jesus está revelando? Se seguimos Jesus, a quem Ele está revelando? Deus fez o homem como a sua imagem. Então Deus coloca Jesus no corpo de uma pessoa e diz, este sou eu. A aparência é assim. Nenhum de vocês se parece, mas todos vocês podem parecer comigo. Não havia formosura para que nós o desejássemos. Isaías é muito claro. Ele não era bonito. Desculpe. Ele não podia ser bonito, porque todos se atrairiam para o bonito. Nós nos envolvemos com a aparência, vamos lá. E a aparência externa tem governado majoritariamente nossas vidas. Se você é geneticamente bonito, você é abençoado. Se não, é desafiado e pressionado. Ele não era bonito. Meninas, vocês não virariam o pescoço para vê-lo. Mas ele só andava cercado, homens e mulheres ao seu redor. Sim. Não é maravilhoso? Não havia atração para a carne dele. A atração era por quem ele era. E quem ele era o Pai revelado no corpo de um homem. Vamos, pense nisso. Ele chega aos 30 anos, que ele está na terra e finalmente entra no ministério. Ele abre a sua boca e as pessoas se maravilham e ele lê o pergaminho. Isaías 61 lê o pergaminho. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E ele faz aquela declaração surpreendente. E as pessoas ficam. Esse cara tem autoridade? Ninguém jamais falou assim. Ele fala um pouco mais. Ele está falando de nós? Eu acho que ele está falando da gente. Acho que a gente deve matá-lo. Empurrá-lo do penhasco. Primeiro dia da viagem, hein? Chega em casa depois da estreia como pregador. E aí, como foi, filho? Bem, eu acho que eu agitei alguns corações.
Eu não sei em que direção, mas por um momento eles estavam surpresos e depois queriam me empurrar do penhasco, aí eu tive que desaparecer. E essas são as pessoas que ele veio salvar. Ele não está frustrado, não os estereotipou, ele não está criticando eles, está chorando de compaixão, porque ele finalmente veio para os seus e eles não tinham nem pista de quem ele era. Porque a queda do homem perverteu os homens tanto que a verdade estava ali parada diante deles e eles não conseguiram vê-la. E dia após dia, você tem que me acompanhar nisso. Essa coisa vai mudar você. Dia após dia, ano após ano. Deus se movendo através dele rapidamente. Os livros do mundo não poderiam conter. Se as coisas que ele fez fossem escritas uma por uma, seria demais. E ainda assim eles o desprezaram, o rejeitaram, brigaram com ele, se amarguraram com ele. E ele tinha poucas pessoas que pareciam apoiá-lo. João 8, toda a multidão queria matá-lo. Ele curando todo tipo de gente, e eles dizendo, deve ser um espírito maligno. Dia após dia, ele derramando um amor impecável, estando 100% certo, todo dia e sendo tratado como se estivesse 100% errado, e ele não fica desencorajado, ele decide não mudar de ideia sobre eles, porque Deus não muda, o amor nunca falha, ele não é carente, ele não é inseguro, ele é sólido, e ele não está aqui para si mesmo. Ele sabe quem ele é. Ele está aqui por eles. E este Jesus chamou a você e a mim para viver desta forma. Eu fui para a igreja a minha vida inteira e ninguém me disse que isso era possível até eu ler a minha Bíblia. E quando você lê a sua Bíblia e prega, as pessoas dizem, por aí não, é profundo demais, não pode ser. Então nos contentamos só com o que podemos receber dele. E muitos não ficam felizes com isso porque não parece ser o suficiente. Ao invés de buscar aquilo que ele de fato veio fazer. Mateus 18 diz que ele veio salvar o que estava perdido. Algo foi perdido pelo pecado. A identidade do homem, seu propósito, seu destino e a imagem de Deus dentro do homem, tudo foi perdido através do pecado e ele veio para trazer isso de volta e transformamos isso numa oração que fazemos para irmos para o céu quando morrermos. E aí perdemos a coisa toda. E aí ficamos frustrados, irados, desencorajados de altos e baixos e não sabemos lidar com a adversidade, desistimos das pessoas rapidamente e estereotipamos as pessoas por suas fraquezas. E você sabe que eu não estou longe da verdade aqui. E se vivermos desta forma, não vamos brilhar de jeito nenhum. E vocês, meus amigos, eu estou aqui para te agitar, isso não é encorajamento, não é correção. Vocês, meus amigos, são a luz do mundo. Certo? Então, que a sua luz brilhe de tal forma, onde, diante dos homens, para que eles possam ver a sua vida e glorifiquem o Pai. Por quê? Porque quando andamos na luz, isso revela quem Ele é. Sua natureza, sua pessoa. Que não é desencorajada, nem ofendida, nem busca a si mesmo. Que não defende a si mesmo ou se dói. Que se entrega. Não amando a sua própria vida até a morte, entendendo que você tem essa pequena vida para viver através dele. Eu penso em Jesus constantemente, dia após dia. Imagino Deus o deixando ouvir os pensamentos dos homens. Sabe o que aconteceria se Deus deixasse que a gente ouvisse o pensamento de alguns homens? Alguns desmoronariam se ouvissem os pensamentos dos homens. Ele deixou que ele ouvisse o pensamento dos homens. Será que ele aguentou isso? Ele só respondia como Deus. O que é que Deus não sabe? O que é mantido em segredo para ele? E ainda assim, ele envia o seu Filho para nos salvar. Ele não é surpreendido pelas nossas vidas. Ele apenas sabe para o que ele nos criou. E ele nos vê para esta verdade.
E não é que o que fizemos, onde estivemos, está tudo bem, é só o fato de que não foi para isso que fomos criados. E o seu amor é tão poderoso, tão seguro e tão forte que ele está disposto a olhar e colocar isso de lado e não se lembrar mais disso, para te trazer a este lugar ao qual você sempre foi chamado para estar, como se você sempre tivesse estado lá. Tem gente que vê o jeito como eu sou e tem coisas a dizer. Tem gente que acha que precisa dar opinião o tempo inteiro sobre tudo. Ninguém é realmente assim o tempo todo. Ele é demais. Eu já recebi muitos comentários na minha vida. Mas o que eu estou te dizendo é o que há de errado comigo. Porque eu não tenho a capacidade de mudar a mente dele. E o amor dele nunca falhou. Então, quando eu vim para esta realidade, eu me vesti disso. E eu nunca mais tirei. E então, por 29 anos, eu tenho acordado todo dia, sabendo que eu sou dele, aceito, perdoado, limpo, recebido, que eu sou filho. Que não há possibilidade de culpa, condenação, vergonha, ainda que acontecesse um tropeção. Se você correr para ele, será amado por ele. Porque enquanto você ainda era pecador, ele enviou seu filho. E é melhor você crer que ele veio. E aí no final, seus homens estavam dormindo, não estavam batalhando, eles chorando e eles dormindo, Judas vendendo ele por quase nada, 30 miseráveis peças de prata pelo Filho de Deus. Isso é bem barato. Pedro nega ele, amaldiçoando, jurando que nunca o tinha visto antes, só para salvar a vida que ele disse que entregaria. É o caos. E o tempo todo, Jesus está inalterado, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por que está aqui, ele tem tanto valor em seu coração por cada um de nós, e não importa como o homem se pareça, ele sabe como ele pode parecer. E ele disse: eu vou pagar por isso. Não vamos reduzir isso a bênção, proteção, provisão, a viver de forma egocêntrica e ficar de altos e baixos. Vamos nos entregar. Vamos entregar tudo pelo que ele de fato veio fazer. Certo? E vamos dizer não às coisas mesquinhas. Como eu me sinto assim, isso machuca. Eles nunca deveriam, ou como eu poderia me sentir bem se eles fizeram isso. Isso tudo é um desperdício, porque nada disso nunca produziu vida para ninguém. O máximo que conseguiu foi fazer você se sentir bem ou se sair bem diante daquele com quem você quer se sair bem. E como isso transformou o mundo? Você só desperdiçou um tempo que você não tem, porque a nossa vida nem mesmo é nossa. Você foi comprado por um preço, e você não é de você mesmo. Você vive porque ele morreu. Aqueles que vivem não devem mais viver para si mesmos, mas, estando mortos, portanto, não julguem mais ninguém segundo a aparência aquilo que parece ser. Mas veja todo homem segundo o que ele foi criado para ser. Foi exatamente isso que Jesus fez, e eu já estou começando a acabar, eu só quero falar mais uma coisa. É isso que me pega. Ele deixou os homens baterem nele. Nada do que foi feito poderia ser feito sem ele. E agora o que ele fez está tão enganado, caído e pervertido, que eles têm a audácia de bater nele. E ele deixou. Dizemos: eu não sou saco de pancada de ninguém, ninguém age assim comigo. Eu não sou capacho de ninguém. Alguém tem que assumir a culpa. Temos todas essas frases que só fazem esconder o que está atrás de uma cortina de fumaça, que são os nossos direitos. Jesus está sendo atacado pela carne que ele criou. Ao ponto de que, quando terminaram de bater nele, não dava mais nem para saber quem ele era. Bateram de verdade nele, então. Seu aspecto estava mais desfigurado que qualquer outro. Eu acabei de assistir algo sobre o apóstolo Paulo, sobre os dias em Roma, quando eles ateavam fogo em cristãos, quando os cozinhavam em óleo quente. Você conhece a doce história de Roma?
Quando descobriam que eram cristãos, eles eram cozidos no óleo quente. Porque você é cristão, você sabe que é contra a lei ser cristão. Então eles tomavam os cristãos como um exemplo para todos. É isso que acontece aos cristãos, eles os transformavam em velas para iluminar a cidade. Era brutal, era sádico e demoníaco. Eles cozinhavam os cristãos, homens, mulheres e, de acordo com relatos, até crianças. Encharcavam eles com óleo, amarravam um pavio nos seus pés e ateavam fogo. E todo o seu corpo era engolido pelas chamas. Quando o fogo apagava, você acha que você conseguiria dizer se era Billy, Johnny, Evelyn ou Joan? Não conseguiria dizer quem era, não conseguia dizer nem se era homem ou mulher. E Jesus ficou mais desfigurado que qualquer outro dos filhos dos homens, está na sua Bíblia. E quer dizer exatamente isso? O que está dizendo é que Jesus foi espancado tão brutalmente, estava tão desfigurado, que quando terminaram ele estava totalmente irreconhecível. Ora vamos, isso é intenso! É um pouco mais que 39 chicotadas e algumas estacas na mão, que já é brutal o suficiente. Não, isso é esmurrar e socar e esmurrar e socar, até ele ficar tão machucado, inchado e ensanguentado, que quando olhavam para ele não sabiam quem ele era. Porque ele estava mais desfigurado que qualquer outro. Eu penso em tudo isso. A gente transformou isso numa oração que vai me levar para o céu. Mas ele pagou por tanto mais. Ele pagou para ter o céu de volta em você, para que a natureza de Deus voltasse para você, para te mostrar o que é amor e rendição, não desistindo de pessoas. Você entende o que significa ele pendurado naquela cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem? Você entende que ele estava dizendo isso para aqueles homens que o tinham desfigurado? Entende que ele estava dizendo isso para os homens que haviam acabado de espancá-lo? Você entende que ele estava falando sobre os fariseus que tinham orquestrado toda essa coisa, que tinham pedido por tudo aquilo? Você entende que ele estava lá para perdoar todos os homens que estavam cegos e que não sabiam quem eles eram? Pessoal, eu quero viver desta forma. Eu não quero presumir que todo mundo é mau mesmo e vamos deixar do jeito que está cada um. Não, não, não. Não, perdoa-lhes, Pai. Se eles soubessem quem são, eles não estariam vivendo como estão vivendo. Isso funciona para mim. Ah, você não sabe o que eu estou passando? Talvez você devesse falar com Jesus. Porque eu não acho que você está passando nem perto do que ele passou em sua curta vida. Para permanecer totalmente justo todo o tempo, pastor, sem se desviar nada dos seus motivos ou sua mensagem, totalmente impecável, à vista de Deus e dos homens, e ser tratado como se ele fosse um herege completo. E nunca perder o ritmo. E então, quando você está ali pendurado, talvez você dissesse: ah, isso é demais. Esse bando de idiotas. Se eles não mudaram até agora, eles nunca vão mudar. Eu não acredito que eu fui tão burro para deixar eles me baterem desse jeito. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. O que ele está dizendo? Eles não sabem quem eles são. Sabe, o maior clamor do meu coração, e eu não falo isso como crítica, como julgamento ou para ser rude, eu me preocupo com um monte de pessoas que sinceramente vão à igreja, mas que continuam sem saber quem de fato são. E que não são despertadas, motivadas por essa verdade, motivadas por esse propósito, motivadas por ele. Só tentando viver a sua vida, trazendo Deus para ela e esperando que tudo corra o melhor possível. E esperamos que consigamos chegar até o fim. Mas o que é isso? Isso não tem nada a ver com o cristianismo e nada a ver com o porquê ele veio. Ele veio pagar e entregar a vida, então por que ele foi desfigurado a tal ponto? Adão foi feito com uma intenção. Quem aqui concorda que Deus tinha um propósito ao fazer o homem? Que Adão tinha algo em semelhança com Deus. Quando andavam no jardim, ele nomeando os animais, quem diria que Adão tinha algo realmente bom em Deus? Não é? Quando o pecado os atingiu, eles foram separados. O que foi criado para ser como Deus e para andar em amor, agora estava separado de Deus e precisando desesperadamente de amor sem identidade. De repente, Adão estava totalmente separado de quem ele era, e agora ele perdeu sua identidade, não faz nem ideia de quem ele é, e se torna drasticamente diferente, e aqui está o ponto.
quando o pecado acabou com Adão no jardim, quando concluiu seu trabalho em Adão, quando o pecado acabou de fazer seu trabalho em Adão, ele ficou irreconhecível e não parecia em nada com aquilo que ele foi criado para ser. Ele perdeu totalmente sua aparência. Então Jesus vem e diz: eu vou pagar tudo o que for necessário para fazer a verdade voltar ao homem. Então, se custar a minha vida, eu a entrego. Se eu tiver que enfrentar a injustiça, eu vou fazer isso. Se eu tiver que dar a outra face porque eu disse a eles para fazê-lo, eu vou mostrar-lhes que é possível. Se eu tiver que perder a minha aparência para pagar para a identidade deles voltar, o que quer que seja, eu estou dentro. Seja feita a tua vontade, Pai. Então batem nele de forma indescritível, põem na cruz por aquilo que ele está representando. Tudo isso para recuperar nossa identidade. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso é surpreendente. Você consegue imaginar o que aconteceu na cabeça dos fariseus e dos guardas romanos quando a terra tremeu e tudo saiu do controle? Uau! E aí vem um romano. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Ups! Eu acho que a gente matou o garoto dele. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Se você sabe como aquela coisa era feita, sabe que não era possível. A não ser que fosse o Senhor fazendo, dizendo: há uma nova maneira de entrar. E, de fato, eu virei até vocês. E vocês virão a mim. Então ele enfrenta a morte. Ele vai para a cruz, ele tem que entregar sua vida. Eu costumava não entender, eu costumava pensar que Deus estava segurando a vida dele com uma arma de graça, sabe? Ele foi espancado, ele foi chicoteado. A maioria das pessoas, a história diz que a maioria das pessoas morria nessas 39 chicotadas, sabe? Pelo choque e tudo mais. Esse homem está desfigurado de forma indescritível. Não dá nem para dizer que é ele está falando e citando as Escrituras. Ele está dizendo: eis, João, aí está sua mãe, Maria, aí está seu filho. Citando as Escrituras, ele está ciente e consciente, e ainda assim desfigurado a um ponto que, se você o visse, você não saberia nem quem ele é. Se alguém dissesse é Jesus, você diria: de jeito nenhum isso é Jesus. Não, é Jesus, eu estou aqui desde o começo, eu vi tudo acontecer. Mas ele está falando. Tem alguém da área médica aqui, algum médico, enfermeiro, alguém que trabalhe com a área médica aqui? Não tenha vergonha, vamos lá, sim? Se você bate em alguém, eu só estou perguntando, se você bate em alguém incessantemente até que você não consegue dizer quem é aquela pessoa, certamente haveria trauma, choque, dor. A pessoa certamente não estaria consciente, isso se ainda estivesse viva naquele momento, portanto apanhar, não é? Será que eu estou certo do ponto de vista médico? Então, como ele está falando, como ele está se comunicando, eu costumava achar que Deus estava sustentando ele com a graça. Às vezes imaginamos assim. Não, era uma lei. Chama-se justiça. Eu encontrei isso na minha Bíblia. O homem pecou, e então a morte entrou na terra. E então, porque todos pecaram, todos morreram. Adivinha quem nunca pecou? Adivinha quem não podia morrer? A lei da justiça o sustentou, o Espírito de Santidade o ressuscitou dos mortos, a morte não pôde retê-lo, porque ele é inocente diante de Deus, o seu sangue é inocente. Satanás matou um homem inocente. Esse foi o grande problema para o diabo, porque agora quando ele leva seu sangue, é o sangue do Filho de Deus inocente, não o sangue de boi ou de carneiro, é o sangue de um homem que nunca pecou. E ele coloca no propiciatório no céu a nosso favor para nos limpar, para nos dar acesso a isso, para nos dar acesso à presença do Pai. E eu fico... e você acha que eu vou viver um minuto condenado, envergonhado, arrependido, olhando por trás do ombro? Não, meu amigo. Eu pus a minha mão no arado. E eu não vou olhar para trás. E tem uma coisa que eu faço para alcançar. Deixo o que fica para trás e prossigo para o que está diante de mim. Mas veja, o que eu estou falando aqui precisa de desejo, precisa que você queira, precisa de disciplina, diligência, convicção e perseverança. Temos que nos estimular no amor e nas boas obras. Não podemos ser apenas mundanos e falsos. Bem, não é tudo isso. Eu sei que ele fala muito assim, ele é bem intenso, mas não é para todo mundo. É para todo mundo, sim!
É para todo mundo que anda em amor. É para todo mundo que anda na luz como ele está na luz. É para todos que são pacificadores e têm misericórdia, que são ternos de coração e bondosos. Benditos são os... Não são os que são movidos pelo problema, não os que são movidos pelo problema, benditos os pacificadores, porque eles são os filhos de Deus. Então aqui está Jesus, eu quero que você veja essa passagem. Vá. Oh, temos tempo? Uau! Vá para o fim de Filipenses 1 comigo. Meu Deus! Vocês estão comigo? Então, entenda, Jesus fez isso, não é só uma história de Páscoa. Não é apenas história. Sabe, um homem, Jesus, que é o Filho de Deus o tempo todo, mas sabe, parece que temos medo, você não concorda, pastor? Parece que temos medo de falar que Jesus era um homem, porque as pessoas podem dizer o que ele está dizendo. Você quer tirar a divindade dele, ele era filho de Deus. Jesus, quando eu vejo na Bíblia, me corrija se você puder, quando eu olho nas Escrituras, eu não vejo Jesus fazendo nada como filho de Deus. Tudo que ele faz em poder pelo Espírito Santo, como um homem capacitado por Deus. Atos 10:38 diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, não diz como ele ungiu ao seu filho, diz Jesus de Nazaré, o que significa o homem. Então Deus de fato teve que ungir o homem que ele se tornou. Porque se ele tivesse vindo como Deus, você não conseguiria seguir isso. Mas ele veio e foi ungido por Deus, um homem ungido pelo Espírito de Deus, você pode seguir isso. Ele foi tentado em tudo, não se pode tentar a Deus. Ele dormiu no barco, Deus não dorme. Eu tenho vários exemplos no meu coração de que ele era um homem, e ele chamava a si mesmo de filho do homem o tempo todo. Sabe o que 1 João 4 diz? A forma de distinguir se um espírito vem de Deus ou não é se ele reconhece que Jesus veio em carne. Muita gente luta com o pensamento de que Jesus de fato veio e andou como um homem na carne, não em carnalidade, mas num corpo. Sabe por quê? Porque o diabo nunca quer que vejamos e reconheçamos o poder que foi conquistado por ele ter vindo como um homem. Porque no que o homem falhou, ele cumpriu. Capacitado pelo Espírito Santo, e agora ele nos chama para essa nova aliança pelo seu sangue, para que possamos viver pelo seu Espírito e não ceder à concupiscência da carne. Isso não é muito falado nos círculos de pregadores, mas é muito bem pregado em Gálatas. Porque os homens desafiam as Escrituras com a sua própria experiência o tempo todo. E as Escrituras foram projetadas para mudar a sua experiência. A sua experiência não ameaça a palavra de Deus. A palavra de Deus é que foi projetada para ameaçar a sua experiência. Sim, porque céu e terra passarão, assim como o álibi da sua experiência. Mas adivinha o que vai permanecer para sempre? A palavra dele. Ele disse, eu não vim para lhes julgar, João 12, mas eu vim para que sejam salvos, João 12. Mas vocês têm a minha palavra, que lhes julgará naquele dia. Adivinha o que não se desvanece? A palavra de Deus, deixe que essa palavra seja verdade na sua vida, em manifestação na sua vida, porque ela não desvanece. Não, sim, irmão, mas bem, sabe, às vezes, irmão, não é todo tempo, não é todo mundo, mas sim, eu cuido. Você está perdendo seu tempo tentando falar comigo assim. Provavelmente eu vou parecer um pouco imprudente porque eu vou cortar isso e desafiar tudo que está saindo da sua boca. Porque o que você está tentando me fazer comprar eu já não compro mais. Eu não estou seguindo isso. Eu estou seguindo a Ele. Você diz, sim, irmão, mas isso tem que ser de verdade. Você tem que lidar com os fatos. Não, você tem que lidar com Cristo. E quando eu tento domar a mensagem para caber na sala, a sala nunca mais se parece com Ele. E agora temos uma razão para sermos menos que Ele, porque você sabe como nós somos, irmão. Sabe, nós estamos todos no mundo e dizemos que não somos do mundo, mas temos bastante do mundo em nós, amém? Não, amém não. Não aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há. Não tem o amor do Pai nele. Não é? A cobiça dos olhos, a cobiça da carne, o orgulho da vida. É só orgulho, essa coisa de orgulho, ela é
é perversa. Ele diz que a incredulidade é má, que o coração incrédulo é mau. Certo? Vamos, há uma separação aqui, pessoal. Temos que nos manter em Cristo. Então veja isso, veja isso. Em Filipenses 2, então por que eu digo isso? Porque somos chamados para algo, Ele pagou por algo, não vamos perder isso e minimizar, para que não seja só se você não sabe para onde vai quando morrer, faça essa oração. Reduzindo tudo ao benefício que recebemos ao invés da nova vida. Eu entendo que o Espírito Santo pode trabalhar com coisas, Ele é misericordioso, mas por que nos convenceríamos a dar ao povo só um pedacinho da mensagem para que recebêssemos um aceno de cabeça, quando podemos dar a verdade e torná-los livres? Porque o maior problema na vida de um homem é que ele acorda e vive para si mesmo. O maior problema não é o colega de trabalho, não é o cônjuge, não importa o que digam, e eu digo isso baseado na Bíblia, isso é muito sólido. Não é o comportamento dos filhos, é um homem vivendo para si mesmo, pensando por si mesmo. Esse é o maior problema no planeta, homens que são feitos à imagem dele escolherem viver por si mesmos. É a mesma coisa que colocar metal no micro-ondas, faça isso um pouquinho e descubra o que acontece. Não se espreme uma laranja e se consegue suco de maçã. Vem suco de laranja, é tolice querer suco de maçã. É um exemplo bobo, você sabe disso. Mas a tolice é espremer qualquer um de nós e achar qualquer coisa que não seja Cristo. Por quê? Porque somos cristãos. Eu fico imaginando os demônios falando, eles são cheios de teoria, eles ficam brigando por teologia, ficam buscando a identidade deles no que eles fazem, eles não sabem nem o que se tornaram, eu vou espremê-los e você vai ver, eu vou encher aquele copo ali, você vai ver o que vai sair. Espreme, espreme, ué, ué, espreme, espreme, ué, ué. E não tem nada de Jesus na sala. E depois de 3 espremidas, 3 ataques, eu estou pronto para desistir. Deus não está me protegendo, pastor, eu estou com raiva, você me disse que Deus me daria. Espreme, espreme, uá, uá. Não, ele espreme, Jesus deveria escorrer por você e encher cada cantinho da sala. Sim, você agiu errado, nunca deveria ter agido errado, mas você fez algo bem certo. Parou de viver errado. Não é? Alguém te trata de certa forma e você está tentando perdoar? Você não precisa nem pensar em tentar perdoar, você é tão perdoado e tão tomado pela glória de ser perdoado que o perdão é tudo que você conhece. Sabe, pessoas que tentam perdoar ainda estão presas no perdão. Elas ainda têm direitos que não entregaram. Eu pergunto, Deus, por que as pessoas lutam tanto com falta de perdão dentro da igreja? E eu fico na minha cama chorando, porque eu vejo pessoas, pastor, fique longe, você não sabe o que eu estou passando aqui. E tudo tem justificativa, seus sentimentos todos cimentados na justificação em histórias. Você imagina Jesus, se ele quisesse justificar, ele tinha bastante coisa, não é? Como assim, Barrabás? Veja o que ele fez. Ele causa uma conspiração, ele é um ladrão, ele matou alguém, eu estou ressuscitando pessoas, trazendo paz, e vocês agora querem liberar ele ao invés de mim, vocês estão todos loucos. Vamos lá, ele tinha muita coisa para se justificar. Eu não fiz nada além do bem, eu multipliquei a comida de vocês e vocês só querem outra refeição. Vocês não se importam com o que eu estou falando, vocês só pensam em vocês. Vocês são carentes e vocês estão me usando e eu não gosto disso. Ora vamos, ele tinha bastante coisa para justificar. Mas ele não vai por aí porque ele não vive aí. Ele não pensa nele mesmo porque é amor. Pastores dizem que Jesus poderia ter saído da cruz, e a prova de que ele ama é que ele não desceu, ele poderia se quisesse. E Jesus me disse, nunca pregue isso num púlpito, nunca pregue que eu poderia ter saído da cruz, isso nunca foi um pensamento na minha mente, porque o amor nunca falha. E eu disse, é isso. Então eu nunca vou pregar isto. Tá todo mundo bem aqui, desculpem. Dá para dizer que pelo menos eu acredito nisso? Esta coisa é pelo que vale a pena entregar a vida. Mas aqui está o paradoxo. Se você não acha que vale a pena dar a vida por isso, então você está travado em algum lugar no meio do caminho. E eu nunca vi pessoas brilharem, nunca vi pessoas florescerem, andarem na verdadeira liberdade se elas não entregam tudo. Eu vejo pessoas com altos e baixos, vejo pessoas destruídas por falta de conhecimento, mas podemos parar a destruição, dizer, meu Deus, eu entendi pelo que ele pagou e ele provou que era a vida, e não há nada naquele livro para o que ele me chamou que ele não tenha feito antes. Perfeitamente. Eu tenho um exemplo para seguir. Ele veio como um homem, vejam isso. Veja o verso 27 de Filipenses 1, porque estamos perto do fim aqui.
Agora o tempo está começando a me assustar. Porque eu não estou dizendo isso da maneira errada. Eu poderia pregar agora mesmo, do jeito que eu me sinto, eu poderia pregar por 3 horas sem respirar. Não, é sério, eu estou falando sério. Mas eu não posso, e eu não vou. Não chame a segurança, não me tire do púlpito. Sabe, fazemos isso ser sobre bênção, provisão, proteção, e eu não sou contra essas coisas. Isso já está na natureza de Deus, é uma coisa automática, são apenas coisas que você já tem na sua vida por ter aliança e comunhão com Ele. Você não precisa ver isso biblicamente e ficar orando por isso. Quando Ele diz que o Senhor supre as necessidades, é amém aqui, não é uma vida de oração. Ok, que bom. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sempre tenho o que preciso. A gente gasta muito tempo e gastamos muita energia em oração por bênçãos, e o nosso Deus é um Deus que já nos abençoa. Salmos diz isso. Eu não falo muito isso num púlpito como... Sim, oh meu Deus, essa vai ser a primeira vez que eu falo isso com a câmera ligada num púlpito. Mas está aí, eu não vou retroceder. Eu estou com medo, Senhor, mas... Faz 29 anos que eu sou salvo. E eu não tenho lembrança na minha vida de ter orado por bênçãos, proteção, provisão ou finanças na minha vida inteira como cristão. Nem lembrança de uma frase ou oração, por nada dessas coisas. Eu nunca sequer cheguei perto de me sentir condenado a ponto de pedir oração a alguém, nunca. Eu apenas vivo a fé, sei que Ele me ama, estamos em aliança. A minha esposa entrou em coma, eu não achei que precisava de oração, eu precisava ver. Você está comigo? Meus filhos enlouquecendo, cometendo os piores erros das suas vidas, enquanto a minha esposa estava em coma. E parecia que a minha família inteira estava implodindo. E se eu não estou seguro e não entendo o que está acontecendo, eu posso olhar para como as pessoas estão me julgando, ele não governa a sua casa, seu ministério está lhe custando a família. Não, minha família está custando a minha família. E só é preciso uma pessoa permanecendo em Cristo, irremovível e inabalável, sem pensar em si mesmo, se machucando e se quebrando. Então, se Ele curou os de coração quebrado, por que eles estão tão quebrados? Será que Ele cura para quebrar, cura para quebrar, cura para quebrar? Ou Ele de fato curou os de coração quebrado? O que Ele faz é me mostrar por que eu nunca mais devo estar quebrado. Eu não preciso acordar e precisar da minha família, eu posso acordar e amar a minha família. Estar lá para a minha família, ainda que eles estejam a quilômetros de distância de estarem lá para mim. E aí, de repente, eu aprendo que ninguém me deve nada. Então minha esposa estava lá, meus filhos aprontando, eu não sentia que eu precisava me ajoelhar, orar, interceder e chorar. Eu só precisei agradecer a Deus por Ele ser quem é, por sua graça ser suficiente em nossas vidas. E Pai, se eu não posso ter os meus filhos aqui, quero ter certeza de poder abraçar os seus. Isso funciona para mim porque o Senhor me disse, você não ouve isso muito sendo pregado na América, Ele disse, um dia eu sentei na cama e disse, Senhor, eu não consigo. Parece que eu não consigo nem abraçar meus filhos. Parecia que o que eu queria era deitar e pedir, você pode me abraçar, Senhor? Mas Ele me trata como um soldado. Assim que eu disse, eu não consigo abraçar meus filhos, Ele disse, então abrace o das outras pessoas. E não pense nem por um segundo que os filhos deles são menos importantes do que os seus, porque para mim todos são iguais. E nós queremos os nossos, porque queremos ter a nossa identidade com os nossos, ao invés de termos identidade com Ele. Isso nos torna vulneráveis para com os nossos, e chamamos isso de amor. Mas é muito mais necessidade do que é amor, porque isso muda nossa disposição, machuca nosso coração e desencoraja nossas vidas quando as coisas não vão bem com aqueles que são mais próximos. Certo? E aí você vai para o trabalho e todo mundo sabe, você vai para o shopping e todo mundo sabe, e aí de repente você não é mais luz. É por isso que eu sou tão intensamente apaixonado. Porque eu vivi num período de 8 anos, no qual parecia que eu era virtualmente o único que se importava com alguma coisa na minha família, mas eu sabia que eles estavam enganados. E eu não cedi. E agora estamos todos restaurados, tudo está maravilhoso. E eu não disse, eu vou seguir em frente, eu sei que as pessoas não mudam às vezes, irmão, você só tem uma vida para viver, Deus não espera que você fique aguentando tudo.
E eu nem sei de onde as pessoas tiram esses conselhos, porque eu não os encontro no livro. Eu vejo ele não amou a sua própria vida até a morte, e o amor nunca falha. Se te baterem na face, dê a outra face. Se tirarem a tua roupa, dê outra roupa. Se te fizerem andar uma milha, ande outra e mostre que você se importa. Eu não sei quanto a você, mas eu vou continuar a viver desse jeito. E isso me deixa feliz. Então, naquele período, eu abracei os filhos de todos. Ninguém nem fazia ideia, eu estava pronto para aconselhar todos os casais. Eu dava os conselhos e estava ali falando, sem trazer as minhas coisas, sem expor a minha família. Eu apenas entregava o que eu tinha e diziam, bem, pastor, você não entende, é mais intenso que isso. Eu não espero que você entenda. É que não é tão simples assim. Você não entende o que estamos passando, e o que eles estavam passando era um tantinho assim. Da pressão que eu estava sofrendo. E eles não recebiam meu conselho, porque pensavam, e eu ficava, oh meu Deus. Você não sabe o que eu estou passando? Toda vez que eu começava a dizer, talvez você precise esperar um pouco, escute, eu começava a dizer um pouquinho do que eu estava passando, aí eles abriam a guarda. Mas não é bem engraçado como eles não recebiam de mim porque eles acreditavam que eu não entendia, enquanto a verdade é transformadora, muda a vida, e normalmente não é aquilo que procuramos, porque só queremos que o problema vá embora, ou que a coisa mude ao ponto de começar a me beneficiar e não me custar. Certo? Então eles vão te amar, vão andar em amor. Isso normalmente não acontece em aconselhamentos. Não, eu preciso que o meu parceiro mude. Eu vou mudar meu emprego se isso não se resolver logo. Eu não sei mais o que fazer, eu tenho orado e Deus não muda meu chefe. Sabe, tem gente que pensa assim, oram por outro emprego porque não suportam o chefe. É por isso que a sua oração não é atendida, porque você vai para outro lugar e não será capaz de suportar alguém lá também. Isso é que precisa de conserto, é como um viciado que sai da cidade e se muda, vai morar do lado de um traficante na cidade nova. Não, você lida com um problema, e não são as pessoas. Eu quero ler bem rápido. Que a sua conduta seja digna do Evangelho de Cristo, para que eu indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes. Ei, igreja, permaneçam firmes. Em um só espírito, com uma só mente, lutando juntos, pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova da perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso vem de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Percebam, receberam a graça de sofrer por Cristo, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continua a ter. Por isso, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação, de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda o afeto e sentimento de compaixão, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. E então que esta mente esteja em todos vocês, a mesma que estava em Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou isso algo que deveria ser retido. Pelo contrário, ele fez de si mesmo, sem reputação, assumindo a forma de servo, vindo à semelhança de homens, ele se humilhou. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, assim como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua própria salvação com reverência diante de Deus. Porque é Deus quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis. Ele diz filhos de Deus inculpáveis.
no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual vocês brilham como luz no mundo. Pessoal, isso é muito mais do que fazer uma oração e ir para o céu quando morrer. Pelo que diz, ele pagou por algo maravilhoso. Agora aqui está a questão. Eu só vim te animar para o amor e para as boas obras. Eu li as Escrituras. Eu citei várias passagens, te dei exemplos da vida de Jesus. Não posso te fazer amá-lo, não posso te fazer querê-lo, não posso te fazer se render ou segui-lo. Mas eu posso certamente declarar que você será uma carta viva e um exemplo de tudo que eu estou pregando. E eu te digo, vamos viver esse evangelho. Não pense de outra forma. É uma única visão que vai te levar à linha de chegada. É uma única visão. Lembre-se, difícil é o caminho. Difícil é o caminho, estreito é o caminho. E poucos são o que o encontram. O que quer que isso signifique, certifique-se de ser um dos poucos. E então renda-se completamente a isto. E viva através de Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.